Então aqui, ó, continuando, fazer um exercício aqui que eu peguei lá da apostila de algoritmo. Aqui, ó, o enunciado. Faça o algoritmo que calcule a quantidade necessária de latas de tinta para pintar uma parede de y metros de largura por x metros de altura. Considere o consumo de lata de tinta é de 3 litros por metro quadrado. E a quantidade de tinta por lata é de 2 litros. Então vamos lá. Preciso fazer um algoritmo. Eu tenho que calcular primeiro a quantidade necessária de latas de tinta para estar pintando a parede. Eu tenho que medir a parede por metros de largura e altura. Eu tenho que considerar consumo de tinta 3 litros, 3 litros por metro quadrado. E a tinta por lata é 2 litros. Então, sintetizando a informação do enunciado, o que eu preciso dar? A quantidade de lata de tinta. Ou seja, eu tenho que mostrar no final quantas latas vai usar. Não quantos litros, nem quantos metros. Eu preciso mostrar quantas latas. Como que eu vou medir? Eu vou medir pelo metro de largura e metro de altura da parede. Eu sei que gasta 3 litros por metro quadrado. E cada lata tem 2 litros. Então vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, a gente começa com algoritmo. E o nome do algoritmo, nesse caso, é o exercício 3. Não, eu vou colocar latas de tinta para a gente entender melhor. Depois de algoritmo, a gente tem a seção var, das variáveis. Nesse caso, eu sei que eu vou precisar aqui, ó, lata de tinta, que é um valor inteiro. Então vamos lá. Vou colocar só latas para abreviar. E latas vai ser uma variável do tipo inteiro. Agora aqui, ó, eu vou precisar medir a largura e a altura da parede. É um dado que eu vou precisar ler para o usuário, que o usuário vai inserir. Então também tem que criar uma variável para isso, para receber a altura e a largura. Altura, uma variável que é a altura, eu coloquei vírgula para separar. Largura, outra variável. E agora o tipo, 2 pontos e o tipo deles. Eu vou colocar real, porque o cara pode ter uma parede, por exemplo, de 2,5 metros. Se eu colocar do tipo inteiro, ela não vai ler o meio, só vai ler o 2 metros. Então, para esse caso, eu vou criar uma variável tipo real. Eu coloquei latas tipo inteiro, porque eu calculei que o cara não vai poder comprar meia lata. Mas você pode colocar real para ele falar, vai usar 8 latas, 3. Mas aqui no caso eu vou mexer com inteiro. Preciso das latas, já criei a variável. Preciso do largura e altura, já criei a variável também. Agora eu preciso medir os metros quadrados. Eu vou criar outra variável. Eu vou usar tipo real. Então não vou criar outra linha, vou colocar uma vírgula. Colocar metros quadrados. Latas também eu já criei. Aqui é só uma informação que cada lata tem 2 litros de tinta cada uma. Então vamos lá. Agora fechei, não vou ter constante nesse código. Então depois das variáveis eu já vou colocar aqui início. Já vai começar a rodar meu código aqui. Primeira coisa, eu preciso saber a altura e a largura da parede. Então aqui eu vou criar o que? Um escreva, para aparecer na tela do usuário o texto que eu vou colocar. Nesse caso eu vou colocar primeiro, insira a altura da sua parede. Daí embaixo eu vou colocar o que? Um leia. Vai aparecer esse texto para ele. E depois vai ter a opção dele escrever, para ele inserir a altura da parede. Como aqui eu pedi altura, eu vou colocar para ele ler a variável altura. Então que leia, entre os parênteses eu coloco o nome da variável, a altura. Beleza, li a altura, certo? Agora falta a largura. Outro escreva, para aparecer na tela do usuário, insira a largura da tua parede. Agora eu vou criar um leia para largura, que eu vou estar lendo aqui agora a variável largura. Beleza, li as duas informações, certo? Agora eu vou precisar primeiro, eu preciso das latas. Para as latas, eu preciso saber quantos litros vão. E para eu saber quantos litros, eu preciso do metro quadrado. Então repare que tem uma sequência. É o metro quadrado,
depois eu vou saber litros, e depois dos litros eu vou saber as latas, que as latas são o que eu quero, que eu tenho que mostrar a quantidade de latas no final. O usuário não quer saber metro quadrado nem litro, ele quer saber latas. Mas tem essa ordem, eu preciso saber primeiro o metro quadrado, depois os litros, depois as latas. Então vamos lá. Eu tenho a altura e a largura. Baseado na altura e largura, eu vou calcular o metro quadrado da parede, que é basicamente multiplicar, né, a base pela altura. Não se preocupe com essas fórmulas matemáticas, que elas geralmente passam no enunciado, então não precisa se preocupar com elas. Então aqui, ó, eu vou criar uma linha que seria de conta, que eu vou pegar a variável, deixa eu ver o nome que eu coloquei. Eu coloquei metros Q, né? Então vamos lá, a variável metros Q, ela vai ser igual, ou para quem usa Visual G, vai receber, ela vai ser igual a variável altura multiplicado pela variável largura. Lembrando que a multiplicação aqui a gente vai usar o asterisco. Então vai ficar a altura vezes a largura. Então ele vai fazer a conta dessas duas variáveis, vai multiplicar, e o valor que der essa conta ela vai armazenar na variável metros quadrados. Agora eu vou criar outra variável que eu esqueci de criar, a variável litros, para eu saber quantos litros de tinta tem. Então aqui, ó, eu já calculei metro quadrado, certo? Aqui eu já calculei meus metros quadrados. Agora eu vou calcular litros, que vai ser, eu vou colocar o resultado da conta nessa variável, litros. Então eu vou colocar a variável litros, ela vai ser igual, aqui, ó, eu gasto 3 litros para cada metro quadrado, ou seja, eu vou pegar o número de metros quadrados e multiplicar por 3, vai me dar o valor dos litros. Então os litros eles vão ser iguais ao valor da variável metros quadrados multiplicado por 3, porque cada metro quadrado gasta 3 litros. Então agora eu vou calcular minha variável latas aqui. O número de latas ele vai ser igual, aqui ó, cada lata tem 2 litros, então eu vou pegar os litros que eu calculei aqui e vou dividir por 2. Então as latas vão ser iguais ao valor da variável litros dividido, que a gente usa essa barra, por 2. Aqui então eu calculei, o usuário me deu a altura, a largura, com essas duas eu calculei os metros quadrados, com os metros quadrados eu calculei os litros, com os litros eu calculei o tanto de lata, que era o que o usuário queria. Então agora eu vou mostrar para ele. Vou colocar um escreva, e vou colocar para Aí lembra, para eu colocar a variável, eu vou sair das aspas aqui e vou colocar uma vírgula. Depois eu insiro a variável. Necessárias. Aqui eu estou mostrando a variável latas, ou seja, vai aparecer o número dessa variável, não vai aparecer essa palavra latas. Daí para eu escrever de novo, outra vírgula, abro as aspas de novo. Latas de tinta. Daí aqui eu vou ter que colocar outras aspas. Vai ficar assim. Daí vai aparecer para o usuário, para pintar essa parede serão necessárias. Aqui vai aparecer o número dessa variável aqui. Isso aqui é texto de novo, lata de tinta. E lembre-se de colocar fim algoritmo. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.